O consumo de carne bovina caiu nos últimos anos, um reflexo dos altos preços que a proteína alcançou nos últimos meses. Entidades do setor agora discutem como ficam os preços para este ano. A reportagem de Leandro de Souza. Mas, afinal, onde foi parar o gado? Bem, quanto às fêmeas, elas ficaram nos campos. O produtor aproveitou o ciclo pecuário de preços altos dos bezerros para recompor os plantéis. E as fêmeas ficaram na companhia das crias. Sobraram os machos, que abasteceram os frigoríficos. Mas só os bois não são suficientes para atender toda a escala de demanda. E a menor oferta de animais para o abate ajudou a empurrar o preço da arroba do boi gordo para mais de R$300. Para esse economista, o cenário se mantém no início de 2022. Nessa perspectiva, a gente continua com o preço de bezerro um tanto quanto atrativo. Isso deve fazer com que a gente vire essa estação de monta agora nessa virada desse ano para o início de 2022, com um certo nível de retenção de fêmeas ainda, tentando se produzir mais bezerros. Obviamente, a gente vai ter também em seguida uma estação de desmama que vai trazer toda aquela estação de monta para trás, né? O quanto de animais a gente vai ter disponível. Então, para o recriador, a gente vai ter uma oferta disponível de animais agora, mas com custos mais elevados do que ele estava acostumado, né? Então, isso pode diminuir margens, isso deve pressionar a cadeia como um todo e deve continuar pressionando esses preços, dando suporte para que eles continuem elevados, né, ao longo de 2022, principalmente nesse primeiro semestre. Em 2021, os eventos climáticos adversos, como a seca e geadas recordes, impactaram o mercado pecuário. Isso porque afetou a formação de pastagem e houve quebra da safra de grãos com pressão sobre as cotações do milho e da soja, que elevaram o preço da ração animal. E ainda tem o câmbio, com o dólar se mantendo acima dos R$ 5,50. Cenário que continua nesse início de 2022. O que se esperaria em relação aos custos é que, se a gente tivesse realmente uma perspectiva de uma super safra aqui no Brasil, se concretizando nos números iniciais que estavam se prevendo, isso poderia trazer um alívio nos custos dos insumos, efetivamente, né, e trazer, obviamente, um alívio para a cadeia da pecuária como um todo. O mercado externo aquecido serviu como válvula de escape para os exportadores. Mas 2 casos atípicos da doença da vaca louca em setembro esfriaram as exportações para a China, principal destino da carne bovina brasileira. Os preços da arroba do boi gordo oscilaram. Só que a retomada do comércio bilateral, 3 meses depois, levou os preços ao patamar anterior. Acontece que mais de 3/4 da oferta de carne de gado ficam no mercado interno mesmo. E aí é o poder de compra do brasileiro que conta. E com a inflação em alta, o consumidor substituiu a carne de gado pelo frango e o suíno. Tanto que neste ano, o brasileiro consumiu pouco mais de 26 quilos de carne por habitante, o menor dos últimos 25 anos. Logicamente, o nosso consumo interno, 75% da carne que o Brasil produz, ele fica no mercado interno, né? E nós nos defrontamos aí com os 2 últimos anos de pandemia, com uma situação inflacionária muito grande no país, com a perda de emprego, com a perda de renda. Isso enfraqueceu o consumo, né? Os consumidores começaram a mudar os seus hábitos e migraram para proteínas mais baratas, como carne de frango, carne suína, os ovos. Este ano de 2022, os especialistas acreditam que será de desafios. Estamos aí no momento de transição do ciclo pecuário. Eu acredito que esse ano de 2022 nós já vamos ter um aumento, né, de uma maior oferta de animais para o mercado, mas acredito mesmo que esse ciclo pecuário ele tenda a se reverter somente lá em 2023. De fato, eu acho que não é um ano para se brincar. É um ano que você tem que trabalhar com gestão de risco. É um ano de bastante desafio, sim. Mas é um ano que, com certeza, a gente está saindo mais forte, né? De todas as perdas que nós tivemos, de todos os problemas que nós enfrentamos, a gente sai mais forte. E eu acho que a pecuária brasileira ganhou não só uma digitalização, não só a experiência, não só o agricultor também avançou bastante, mas a gente, como país, né, está se consolidando cada vez mais como um parceiro do mundo, realmente, na perspectiva de segurança alimentar. E olha, com as